Fala galera, professor Carlos Eduardo para mais uma aula de língua portuguesa. Esse é o nosso segundo encontro, né, revisional aqui para a galera que está se preparando para a turma do IF, né? A prova já está muito próxima. E é um momento de nós revisarmos. A revisão, gente, ela pode ser feita por duas formas. De maneira individual, por vocês, por meio das anotações, né? Vocês pegam aí o caderno e tal, não só o caderno do cursinho, mas também o caderno da escola, né? Vocês têm aula de língua portuguesa e todos aqueles assuntos que vocês estudam na escola também serão assuntos que serão cobrados lá na prova do IF. Então, é interessante que você sempre dê uma revisada no seu caderno, dá uma olhadinha no caderno, revisa as anotações. E a segunda forma de revisão, essa eu acho bem mais eficaz, é a revisão por meio de questões, né? E é isso que nós iremos fazer aqui hoje, responder a questões. É um simulado, se eu não me engano, vocês já estão com o simulado aí. Mesmo assim, eu vou projetar aqui na tela para a gente poder acompanhar. Show de bola? E como eu disse, gente, vamos participar da aula, colocando os gabaritos no chat, porque aí eu vou vendo o nível de vocês, né? Vamos lá. Tá aqui. Então vamos lá, ó. Tá aparecendo o texto aí para vocês, gente? Aparecendo material aí na tela de vocês? Tá, né? Então pronto, vamos começar. Diz assim, ó, texto. Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. Espera aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Professor, antes de tudo, pergunto se Antônio já está na aula. Rapaz, Antônio deve estar comendo um açaí, né? Porque disse na mim, professor, eu não assisti sua aula passada porque eu estava comendo um açaí. Então, provavelmente hoje Antônio deve estar comendo um açaí. Tá por aí, Antônio? Ele disse que só deu tempo de ver minha cadeira e foi comer o açaí dele, né? Antônio disse o açaí. Vai dar certo. Vamos lá. Inclusive, o texto sobre hoje, né? Sobre açaí. Vai dar certinho para o Antônio. Diz assim, ó. O açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre risco de estar contaminado. Olha só, gente. Não corre risco de estar contaminado. Então, esse texto ele já inicia com uma coisa que nós chamamos de quê? De tese. Ele está dando uma tese, né, para o leitor. O leitor já vai sabendo que não há risco nesse açaí. É o que afirma a Fundeb, Fundação Ezequiel Dias. Referência no diagnóstico. Preste bem atenção nessa palavra. Referência no diagnóstico de doença de Chagas. Veja que ele não está dizendo que é uma referência no tratamento, que é uma referência no processo, não, é uma referência só no diagnóstico. Show de bola? O que é consumido fora do Norte e Nordeste é a polpa industrializada, que sofre o processo de pasteurização, diz a chefe do Serviço de Doenças Parasitárias da Fundação Eliane Furtado Moreira. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos a temperaturas entre 80 e 90 graus e depois imediatamente resfriada. Então, é aquele negócio, né? Esquenta e depois imediatamente esfria. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Elimina. Não há possibilidade de risco, então. Além disso, a polpa vendida é congelada, o que elimina a possibilidade do protozoário Trypanosoma cruzi estar presente na fruta. O Pará é o principal produtor da fruta do país. Além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. Então, texto bem curtinho, vamos dar uma olhadinha na primeira questão, que é uma questão de interpretação de texto. Diz assim, no que se refere ao texto anteriormente lido, assinale a alternativa incorreta. Gente, a primeira coisa que vocês devem ter atenção, ele não está pedindo certo, está pedindo o errado. Incorreta. Vamos lá, é com vocês. Arrocha aí. Quer saber qual é o gabarito? A galera aí de letra E, né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, tá pedindo a errada. Olha a letra A, diz assim: o processo de pasteurização ocorre por meio do aquecimento, seguido do resfriamento da polpa do açaí. Gente, isso aqui está no texto.
Ele diz o seguinte: no processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida, ó, é aquecida durante alguns segundos e depois é imediatamente resfriada. Então, sim, a letra A está certa. Ele diz que é aquecida e depois há o resfriamento. Não há erro nenhum. A banca pediu errada e isso não está errado. Agora, gente, ó, preste atenção. Essa questão, ela nem é uma questão de interpretação de texto. Ela é uma questão de compreensão textual. Porque existe a diferença entre compreender um texto e interpretar um texto. Compreender um texto é quando você consegue ver as coisas que estão escritas no texto. Na questão de compreensão textual, você consegue grifar a resposta no texto. Foi o que aconteceu aí. A gente conseguiu grifar a resposta no texto. Já no processo de interpretação, a resposta não está no texto. O texto só nos dá pistas, e por meio dessas pistas nós chegamos a uma conclusão. Então, a letra A está certinha, não pode ser o nosso gabarito. Veja só, letra B. De todas as regiões do país, o Pará é aquele que mais produz o açaí. Tá perfeito, gente. É o último período do texto. Ele diz assim, olha, o Pará é o principal produtor da fruta no país. Então, tá certinho, não há erro. Letra C. Não há risco, de acordo com o texto, de consumir a polpa do açaí e contrair a doença de Chagas. Gente, o título do texto já diz isso. Fundação diz que não há risco na polpa industrializada. Olha a tese que eu grifei para vocês. Não corre o risco de estar contaminado. Então, realmente, não há nenhuma espécie de risco. Agora, olha a letra E. A letra D diz assim, ó. O processo de pasteurização elimina o agente causador da doença de Chagas. É exatamente isso, olha. Esse processo elimina o agente causador da doença de Chagas. Então, tá tudo certinho. Só nos resta mesmo a letra E. Ele diz assim, ó. A Fundação Ezequiel Dias é responsável pelo processo de pasteurização. Opa, opa, opa. Não é responsável por isso, ela é responsável pelo quê? Pelo diagnóstico. Ela não faz o processo de pasteurização, ela só faz o diagnóstico da doença. Ela identifica a doença, mas ela não trata. Show de bola? Então, é uma fundação que é responsável no diagnóstico. O erro foi dizer que ela faz o processo de pasteurização. Em nenhum momento o texto disse isso. Show de bola? Então, gabarito letra E, todo mundo acertou aí. Vamos para 2. Diz assim, ó. Morfologicamente, o vocábulo grifado no trecho acima se classifica como? Vocês que fazem. Letra D. Pessoal, olha, na aula anterior foi na sexta-feira, essa passada, a outra, né? Eu expliquei para vocês que o intuito de questões como essa é fazer com que você marque artigo, né? É tanto que a letra A, ela diz de cara, olha, é um artigo, e muita gente na hora da prova vai marcar. Mas lembre-se, porém, de que eu ensinei outra coisa para vocês. Eu disse o quê? Que o que o A podem ser também pronomes, pode ser pronome demonstrativo. Vamos lá. Para ser pronome demonstrativo, eu troco por quais palavrinhas? Relembre aí no chat. Quais são as palavras que eu devo utilizar? Eu troco por qual palavra? Como é que eu sei que o ou é um pronome demonstrativo? Eu troco por quê? Vamos lá. Esqueceram? Tem uma troca que eu faço para saber se o ou é um pronome demonstrativo. Eu troco por qual palavrinha, por exemplo? Aquele, aquela, aquilo. Perfeito. Você vai trocar por aquele, aquela ou aquilo. Show de bola. Por exemplo, olha, eu vi o que ele fez. Eu vi o que ele fez. Se eu consigo trocar, né, esse ou por aquilo, aquele ou aquela, vai ser um pronome demonstrativo. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, eu vi o que ele fez, é como se fosse eu vi aquilo que ele fez. Se eu consigo trocar por aquilo, gente, esse rapaz é um
pronome demonstrativo. Show de bola. Será que não foi isso que aconteceu aqui na questão? Foi exatamente isso, olha. É o que afirma a FUNED. É como se fosse aquilo que afirma a FUNED. Se eu consigo trocar por aquilo, esse rapaz vai ser um pronome demonstrativo, logo gabarito é letra D. Agora, essa questão, gente, ela tem um objetivo. E se a banca tivesse perguntado qual é a classe gramatical desse que? O que é que você responderia? E aí, professor, se a banca olhasse para mim e perguntasse a classe gramatical do quê? O que é que eu teria que responder? É o seguinte, ó. Quando você acha o pronome demonstrativo, quando o, quando a é um pronome demonstrativo, automaticamente esse que vai virar um pronome relativo. Pronome relativo. Então, vamos lá, professor. Olha, o senhor mostrou o seguinte: se eu pegar o a e trocar por aquele, aquela, aquilo, ele é pronome demonstrativo. É, pronome demonstrativo. E o que vier depois? Não vai aparecer um que depois? É, vai aparecer um que depois. Ou um de. Geralmente é ou que ou de. E se aparecer o que depois? Esse que, ele automaticamente vira pronome relativo. Por exemplo, olha, nessa frase aqui que eu mostrei para vocês, eu vi o que ele fez. Pronto, professor. Eu tenho o que aqui. O que estava antes era um pronome demonstrativo. Então esse que vem depois é o que? Pronome relativo. É automático, gente. Não precisa nem fazer, eu tenho que trocar por o qual. Nem precisa. Pegou o, ele é pronome demonstrativo. O que aparecer depois vai ser um pronome relativo automaticamente. Não tem para onde correr. Show de bola? Então, a banca poderia perguntar também, então é interessante que você saiba. Vamos para a questão 3. Isso, né? Esse que vai introduzir uma oração subordinada a adjetivas, viu? Exatamente, porque todo pronome relativo introduz oração subordinada a adjetivo. Vamos lá. Essa daqui eu vou fazer com vocês, certo? A questão 3. Ele diz assim, olha, o açaí que é consumido em boa parte do Brasil não corre o risco de estar contaminado. O vocábulo grifado anteriormente é responsável por introduzir uma oração, sobre a qual é correto afirmar que. Vamos lá, gente. Ó, essa aqui eu faço questão de fazer com vocês. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu consigo trocar esse aqui por qual palavrinha? Me diga aí, me ajude. Eu consigo trocar esse aqui por qual palavrinha? Por qual? Por qual? Show de bola. Se eu consigo trocar o que por o qual é a classe gramatical dele? Coloquei no chat. Pronome relativo. Então, vou levar vocês ao quadro branco. Veja só. No quadro branco, eu vou relembrar para você que existe um bizu interessante. Existe um bizu. Bizu é macete, viu, gente? Vamos lá. Qual é o bizu que eu passo para vocês? É o bizu da prosa. Não é assim? Bizu da prosa. O que é que significa isso? Se há pronome relativo, toda vida que eu encontro um pronome relativo, eu encontro uma oração subordinada adjetiva. Se há pronome relativo, há oração subordinada adjetiva. Só que essa oração adjetiva, gente, ela pode se dividir de duas formas, como eu já mostrei para vocês. Ela pode ser restritiva, ou ela pode ser explicativa. Show de bola. Vamos lá, professor. Qual é o bizu, professor, aí? É só você grifar as letrinhas, ó. Na restritiva, você vai grifar o S e o V. Na explicativa, você vai grifar o C e o V. Pronto. Esse S e V significa o quê? Significa sem, sem vírgula. Esse explicativa significa o quê? Esse CV significa com, com vírgula. Vamos pegar um exemplo? Imagine só esse daqui, ó. Meus alunos, meus alunos que estudam, que estudam muito, irão passar. Veja só.
Meus alunos que estudam muito irão passar. Professor, veja só, eu tenho esse que aqui, é verdade. Eu consigo trocar esse que por qual palavrinha? Vamos tentar, ó. Meus alunos, os quais estudam muito. Se eu consigo trocar por os quais, esse rapaz aqui é um pronome relativo. Qual é o bizu? Prosa, oração subordinada, adjetiva. Só me resta saber se ela é restritiva ou explicativa, gente. O que foi que aconteceu aqui? Apareceu com vírgula. Então, ela é explicativa. Pronto, foi basicamente isso que a questão cobrou de você. Certo? Vamos lá. Vou tirar aqui, levar vocês à questão novamente. Ah, tá aqui. Professor, show de bola. É um pronome relativo, então já sei o bizu, é prosa. Oração subordinada, adjetiva. É, mas ainda falta uma coisa. É você ver se essa oração é restritiva ou se ela é explicativa. Professor, tá sem vírgula, não tem vírgula, então o quê? Restritiva. Restritiva. Show de bola. Então vamos lá. Letra A diz assim, olha, introduz uma circunstância de lugar. Pessoal, se fosse lugar, qual seria a classe gramatical? Tudo que indica lugar, a gente chama de quê? Vamos lá, coloca aí no chat para mim. Tudo que indica lugar, a gente chama de advérbio. Muito bem, Lucas, exatamente. A gente chama de advérbio. Isso aí é uma oração adverbial? Não, é uma oração adjetiva. Letra B diz assim, olha, introduz uma oração que restringe o conteúdo semântico do vocábulo açaí. Gente, ó, eu mostrei para vocês que essa oração é restritiva. Então, sim, ó, ela está sem vírgula, ela é restritiva. Casa justamente com o que diz a letra B. Ó, ela introduz uma oração que restringe. Sim, ela é restritiva, porque está sem vírgula. Gabarito letra B. Olha a letra C, diz assim, olha. Projeta uma oração de natureza substantiva, é adjetiva. Show de bola. Letra D, liga orações sintaticamente independentes. Gente, o que é oração sintaticamente independente? É oração coordenada. Coordenada. Sempre que a banca falar assim, olha, oração independente, ele está dizendo oração coordenada. Essa oração ela é coordenada, não, ela é subordinada. Oração subordinada adjetiva. Então não pode ser a letra D. E letra E diz assim, olha, trata-se de uma oração reduzida. Gente, uma oração que é reduzida, ela não tem pronome. Uma oração que é reduzida não tem pronome. E essa oração aqui, ela tem o pronome. Tá aí, o açaí que. O que é o pronome? Então, para uma oração ser reduzida, ela não pode ter pronome, ela não pode ter conjunção. Por isso, o gabarito aí, letra B. Eu fico feliz, né, vendo vocês acertando. Vamos para 4. 4 diz assim, olha. O termo em realce, no fragmento textual anteriormente exposto, foi demarcado com uma vírgula. Sobre esse processo, é correto que se afirma em, vamos lá, letra A. Deu A. Vamos lá, vou levar vocês para o quadro branco. Pessoal, realmente, quando você está fazendo questões e você acha termo entre vírgulas, né? Ficou na dúvida? Quando você acha termo entre vírgulas, você fica em dúvida em dois fragmentos. Vamos lá. Então, vamos lá. Vai colocar assim, olha, entre vírgulas. Pode ser entre vírgula ou entre vírgulas. Beleza? Vamos lá. Quais são as primeiras coisas? Não são as únicas. Veja que eu não estou dizendo que são as únicas coisas. Mas quais são as duas primeiras coisas de que você deve desconfiar? Que esse termo pode ser um aposto, ou esse termo pode ser um vocativo.
certo? Pode ser um aposto ou pode ser um vocativo. Vamos lá, professor. Mas o vocativo pode vir no final da frase? Pode vir em qualquer lugar. No começo, no meio e no final. Pode vir em qualquer lugar o vocativo. E o aposto também. O aposto ele é um termo que tem livre mobilidade na frase, não importa a posição. Então vamos lá, professor. Veja só. Qual é a função de um aposto? Gente, a função de um aposto é explicar. Ele vai explicar quem é alguém. E o vocativo ele vai chamar alguém. Por exemplo, olha essa primeira frase aqui, ó. Eu digo assim: venha, venha aqui, Carlos. Vem aqui. Opa, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Vem aqui, Carlos. Veja, esse Carlos é um termo que está entre vírgula. Está com vírgula, né, professor? Está com a vírgula. Olha a vírgula antes dele aqui. Eu estou explicando quem é Carlos ou estou chamando o Carlos? Estou chamando. Vem aqui, Carlos. Se eu estou chamando, esse termo que está com vírgula é um vocativo. Certo? Agora, imagine que eu fizesse o contrário. Chego para você e digo assim: Carlos, aluno do IFRN, veio aqui. Ó, Carlos, aluno do IFRN, veio aqui. Veja, eu tenho esse termo aqui que está entre vírgulas, ó. Só que esse termo ele não está chamando Carlos. Ele diz assim, olha, Carlos, aluno do IFRN, veio aqui. Gente, ele está explicando quem é Carlos. E se é um termo que está entre vírgulas e serve para explicar, isso aqui é o quê? Aposto. Certo? O aposto está explicando quem é alguém. Agora, cuidado, professor, existe isso, por exemplo, de o vocativo tem que vir no final, não, gente, pode vir em qualquer lugar. Eu poderia dizer assim, olha, Carlos, vem aqui, por exemplo, no começo. Poderia colocar no meio. Venha, Carlos, aqui, né? Então, ele tem livre mobilidade. Ou o aposto também, né, professor? É. Eu poderia dizer assim, olha, aluno do IFRN, Carlos, veio aqui. Ah, professor, mas fica feio. Gente, nem tudo que é feio é errado e nem tudo que é bonito é gostoso, certo? Então não existe isso de feiura ser errado, não. Se fosse, a gente tava lascado, né? Então, relaxa, feiura não é problema, beleza? No caso, o aposto explica e o vocativo isola o sujeito. Não, o vocativo, ele chama, né, o sujeito, viu? Ele não é isola, ele chama, certo? Ele convoca, ó. Quando eu digo assim, vem aqui, Carlos, eu estou chamando, né, e não isolando, viu? Estou chamando esse cara, certo? Vamos lá, eu vou colocar outro caso aqui para ver se vocês conseguem dizer se é aposto ou vocativo. Olha esse daqui, ó. Ó, entre minha amiga, esse minha amiga é um aposto ou um vocativo? Vocativo. Por quê? Porque ele está chamando uma amiga para entrar. Se ele está chamando uma amiga para entrar, vocativo. Olha uma dúvida interessante que surgiu aqui no chat. Diz assim: professor, qual é a diferença de aposto e oração subordinada adjetiva? Simples. A oração subordinada adjetiva ela tem pronome relativo. O aposto não tem pronome relativo. Certo? Você nunca vai ver um aposto com pronome relativo. Certo? Então, olha, se tiver pronome relativo, não pode ser aposto. O aposto ele não vem com pronome relativo. Quem vem com pronome relativo é oração adjetiva. Luiz Augusto pergunta. A frase, boa tarde, Carlos, pode ser considerado um vocativo? É um vocativo, certo? Você está chamando a atenção do Carlos. Boa tarde, Carlos. Você está se referindo ao Carlos, né? Está chamando o Carlos, beleza? Então, sim, é um vocativo numa boa. Viu, Luiz Guilherme? O bizu é esse, ó. A oração adjetiva, ela tem pronome relativo. O aposto, não. O aposto não tem pronome relativo. Ele explica sem pronome relativo. Show de bola? Então, a diferença é essa. Vamos pegar aqui, então, a questão para ver se a gente consegue destrinchar. Ele diz assim, olha,
Diz a chefe do Serviço de Doenças Parasitárias da Fundação, Eliane Furtado Moreira. Gente, ele está explicando quem é a chefe do serviço. Quem é a chefe? Não, eu vou explicar, não se preocupe. Não, a chefe é a Eliana. Então, ele está explicando quem é a chefe. Ele não está chamando a chefe. Ele está dizendo, Eliana, vem cá. Não. Ele está explicando quem é a chefe. Olha, ele diz assim, existe uma chefe. Quem é? É a Eliana. Ele está mostrando, ele está explicando quem é. Então, isso aqui, gente, é um vocativo. Um aposto, na verdade, né? Um aposto. Pronto, professor. É um aposto. Tô de bola. Tranquilo, professor. Se está explicando, aposto. Professor, vamos testar. Letra A diz assim: a vírgula está correta. Sim, está plenamente correta. Linda e maravilhosa. Tendo em vista que isola um vocativo, não, gente, isola um aposto. Letra B diz assim: olha, a vírgula está incorreta. Gente, eu nem leio mais. Eu nem leio mais, porque o aposto ele precisa de vírgula. Então, nem leio mais. Letra C, a vírgula está correta. Show de bola, está correta sim. Pois sinaliza a inversão da ordem direta. Não, gente, ó. Isso aqui da ordem direta é aquilo que envolve a questão do advérbio. Advérbio. O advérbio deslocado, quando tem mais de duas palavras, a vírgula é obrigatória e tal. Letra D diz assim, olha. A vírgula está correta, pois demarca um aposto. Perfeito aqui o gabarito. Agora, por que não pode ser a letra E? Porque ele diz assim, olha, a vírgula está correta, pois sinaliza uma oração adjetiva explicativa. Gente, para ter a oração adjetiva, eu preciso do pronome relativo. Então, não tem pronome relativo aí, por isso que não pode ser o gabarito, certo? Sempre que tem oração subordinada adjetiva, tem pronome relativo? Sim. Esse pronome relativo vai aparecer ou escrito ou oculto. E às vezes ele aparece escondidinho. Show de bola? O aposto pode ser no final da frase ou só no meio. Pode ser em qualquer lugar, certo? Em qualquer lugar. Pode ser no meio, no final ou no começo. Não existe essa ordem, não. Pode ser em qualquer lugar. Show de bola, gente? Deu para entender a questão? Mó paz aí. Vamos para mais uma? Zero dúvida, né? Então vamos arrochar. Vou só tirar aqui, botar os comentários de novo. Pronto. Próxima questão diz assim: além de abastecer o mercado interno, exporta parte da produção. O segmento em destaque acima projeta, no período em que se insere, uma relação semântica de. Vamos lá, essa é uma questão que vai cair na prova, gente. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar essa caneta. Estou achando a tinta muito grossa. Acho que melhor. Muita gente de letra C. Vamos lá, gente. Ó. Ele diz assim: além de abastecer o mercado, exporta parte da produção. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, exporta parte da produção e abastece o mercado. Ele faz duas coisas. É soma, ele está somando. Então, sim, é adição. Beleza? Ele está dizendo que faz duas coisas. Mas vamos lá. Professor, quais são as conjunções que caem no sentido de alternância? Gente, são as duplinhas, por exemplo, olha. Ou, ou, ora, ora, seja, seja, quer, enfim. O sentido de alternância é aquele que se dá por meio de duplinhas. Por exemplo, eu digo assim, olha, ou estuda ou não passa. Ora estuda, ora revisa. Seja por bem, seja por mal. É com duplinhas. Quando você tem duplinhas, né, de conjunções, o sentido é de alternância. Agora, a diversidade. Quais são as conjunções? Gente, vocês precisam saber as conjunções que indicam a diversidade. Quais são? Por exemplo, você tem o mas, né? Mas, porém, tem o contudo, tem o todavia, no entanto,
No entanto, e tem também o entretanto. Bom, show de bola. Professor, é interessante que eu decore isso com toda certeza. Você precisa decorar. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto e entretanto. Show de bola? Então, nesse caso aí, sentido adversativo. Sentido de explicação, cai muito, pois, né? Caiu porque, caiu por quanto, enfim. Show de bola? Não, apesar de é concessivo, viu? Apesar de é concessivo. Pronto, ó, concessão. Passei aula passada e pedi que vocês decorassem. Quais foram, professor? Embora, apesar de, apesar de, caiu mesmo que, caiu ainda que, enfim, beleza? Então é questãozinha de decoreba. Lembrando que na aula passada eu passei, né? Passei aqueles conectivos que são esquisitos também, por exemplo, caiu com quanto, um posto que, um malgrado, né? Que a Letícia colocou aí, né? Então cai muito, questão muito boa, gente. É bem provável aí na prova de vocês. Carlos, essas conjunções dão ideia de quê mesmo? Qual? Qual, Luiz? Que tem um bocado aí no quadro. Quais conjunções? Concessão é sentido contrário, certo? Sentido contrário. Show? Tem até o bisuzinho. Concessivo começa com e com, lembra a palavrinha contrário. Certo? Vamos para mais uma? Diz assim. A palavra açaí, olha aí, Antônio. Tá comendo aí um açaizinho? A palavra açaí presente no texto é acentuada pelo mesmo motivo que, vamos lá. Letra E. Pessoal, vou levar vocês para o quadro branco. Beleza? Vamos lá. Meus queridos, é o seguinte. Existe uma coisa na língua portuguesa chamada de hiato. E foi uma das primeiras aulas que nós tivemos lá no início do curso, na época que vocês ainda eram comportados, né? Vamos lá. Hiato. O que é hiato, professor? É quando você escreve duas vogais, mas quando você separa essa palavra, as vogais vão para sílabas diferentes. Né? Por exemplo, eu costumo dizer que na própria palavra hiato tem um hiato. Porque, olha, veja só, eu escrevi o i e o a juntos, ó. Tá aqui, juntinho. Mas se você separar a palavra, vai para sílaba diferente. Ó, i, a, to. Então, eram duas vogais, elas foram escritas juntas, mas quando você separou a palavra, elas foram para sílabas diferentes. Foi de bola, professor. Tranquilo. Aí vamos lá. Qual é a sua missão? Sempre que você achar um hiato, você vai ter que procurar a a segunda vogal, segunda vogal desse hiato. Por quê? Porque existe uma regra interessante. Qual é a regra, professor? Bisu é o seguinte: se a segunda vogal do hiato for a letra I, seguida de S, pode ter um S depois, professor? Pode. Pode ser IS ou pode ser também o S. É obrigado, professor, a ter o S depois? Não. Ó. A regra diz assim: I ou U seguidos ou não de S. Show de bola? Então, qual é a regra? Se você achar um hiato, procure a segunda vogal. Por quê, professor? Porque se a segunda vogal desse hiato for a letra I ou a letra U, tem que ter acento. Por exemplo, ó, imagine só essa palavrinha aqui, ó. Ba, baú. Veja, tem hiato em baú? Tem, gente, ó. Opa, tá aqui, ó. O A se separou do U. Então você achou um hiato. Show de bola. Professor, o que é que eu faço quando eu acho um hiato, professor? Quando eu acho um hiato, o que é que eu vou fazer? Olhar a segunda vogal. Olha, primeira vogal, letra A. Segunda vogal, letra U.
O I, professor, e o, quando são segunda vogal do hiato, o que é que a gente deve fazer? Acentuar. Show de bola? Deve acentuar. Outro caso, professor. Tem o nome de uma colega que está aqui, né, na aula. Tem Maí, Maísa, né? Veja só, o que é que acontece? Eu tenho um A e esse A se separou do I. Como é o nome disso? Hiato. Qual é a regra, professor? Eu digo para vocês o seguinte: sempre que vocês acharem um hiato, procure a segunda vogal. Por quê? Porque se a segunda vogal, professor, for a letra I ou a letra U, você tem que acentuar. Olha, primeira vogal, letra A. Segunda vogal, letra I. Se I ou U forem a segunda vogal do hiato, a gente acentua. Professor, pode estar seguido de S? Pode. Por exemplo, olha, eu pego a palavra faísca. Ó, eu tenho hiato aqui. A segunda vogal é a letra I. Ah, professor, mas tem um S depois, não tem problema, beleza? Show de bola, na tranquilidade de Jesus. Pronto. Professor, na palavra pássaro, tem não, não tem hiato, beleza? Não tem hiato. Tem dígrafo, né? E dígrafo tem, o SS, mas hiato não. Show de bola? Então vamos testar lá na nossa questão. É proparoxítona e todas são acentuadas. Perfeito, exatamente isso. Toda proparoxítona é acentuada. Vamos dar uma olhadinha na palavra açaí? Separe aqui a palavra açaí. Isso. Só é hiato quando as duas vogais fazem parte de sílabas diferentes. Exatamente. É isso aí. Show de bola? Vamos lá, olha. A, sa, I. Veja só, o A se separou do I. Então, encontrei o que aqui? Um hiato. Show de bola. O que é que acontece, professor? Quem é a segunda vogal desse hiato? Olha, a primeira é o A e a segunda é o I. Quando o I ou U é segunda vogal do hiato, o que é que a gente faz? Acentua. O que é que você teria que fazer, professor? Né? O que é que eu teria que fazer? Eu teria que procurar uma palavra dentro das alternativas que também tenha hiato. Café tem hiato, gente? Não. Três tem hiato? Não. Ninguém tem hiato? Não. Parabéns tem hiato? Não. Só restou o quê? Baú. Ó. Realmente, baú, regra dos hiatos. Beleza? Gabarito, letra E. Encontro vocálico é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Pode ser uma vogal e uma semivogal ou vice-versa. Aí você vai ter um ditongo ou uma vogal e duas semivogais, que aí você vai chamar de tritongo. Show de bola? Exatamente isso daí. Certo? Pessoal, questão 7, para mim, é a questão mais importante da aula de hoje. Né? Questão importante. Vocês precisam responder direitinho, com calma, para não errar. Eu vou fazer uma boa revisão para isso. Vamos lá. Ele diz assim: as palavras, de acordo com o contexto em que estão inseridas, podem apresentar diversas funções sintáticas. O termo grifado anteriormente, por exemplo, exerce função de vocês que falam. Letra C. Vamos lá, pessoal. Aqui eu preciso levar vocês ao quadro branco e explicar quem é aluno do presencial já escutou essa história, né? A história das gangues. Pois é, isso aí. Não, olha. Sim, ó. Lampião, certo? Tem os dois, viu? Faltou o tio aí. Vamos lá, professor, dê uma olhadinha aqui. Professor, eu lembro que quando o senhor foi explicar a gente, você mostrou dois caras, e esses dois caras tinham gangues, exatamente. Por exemplo, ó, veja só. Tinha um rapazinho, vou desenhar aqui, todo se rindo, ó. Como era o nome dele? O nome dele era Boy
complemento nominal. Esse boy tinha uma gangue, lembram? Quem era, professor? Quem eram os membros da gangue dele? Vamos relembrar? Ó, tinha o boy adjetivo, tinha o boy advérbio, advérbio, e tinha o boy substantivo abstrato. Substantivo abstrato. Show de bola. Só que também existia outra gangue. Tinha outro boy que também tinha uma gangue. Quem era? Lembra? Ó, vou desenhar aqui para vocês. Bem parecido com eles, inclusive. Ó. Esse boy aqui era o boy adjunto adnominal. Ele tinha uma gangue também. Eram rivais, né? Então vamos lá. Quem era a gangue dele? Dê uma olhadinha aqui. Tinha o boy substantivo concreto, substantivo concreto, e tinha o boy também substantivo abstrato. Show de bola. Professor, o substantivo abstrato está nos dois? É, está nos dois. Só que veja só, o que é que acontece? Quando ele está com o complemento nominal, ele sofre ou ele recebe a ação. Lembra? Sofre ou recebe a ação. Quando ele está aqui com adjunto, o que é que ele faz, professor? Ele pratica a ação. Vamos lá, pegar os exemplos para ver se a gente consegue entender. Imagine que eu chego para você e digo assim: o relógio de Maria é lindo. Ó, o relógio de Maria é lindo. Volte sim, irmão. Show de bola. Professor, tá aqui. O que é que a banca vai fazer? Gente, não se preocupe. A banca sempre vai dar um termo grifado. Você não vai precisar, é impossível isso acontecer. Você não vai precisar adivinhar qual é o termo. Não, a banca dá o termo grifado, sempre. O que é que você vai ter que fazer? Só puxar uma setinha para o que está antes. Pronto. Qual é a classe gramatical de relógio, gente? Olha, esse o é um artigo. Então, o que vem depois é substantivo. Relógio é um substantivo concreto ou abstrato? Gente, relógio é concreto, né? Então, substantivo concreto. É só você olhar para a gangue agora. Veja, o substantivo concreto está com quem? Vixe, professor, o substantivo concreto está aí com a adjunta nominal. Exatamente. Está com a adjunta nominal. Então, esse termo aqui é um adjunto adnominal. Show de bola. Na tranquilidade de Jesus. Vamos lá, professor, outro exemplo. Vamos. Olha isso daqui. Português. Português é fácil de aprender. Português é fácil de aprender. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Vou grifar esse de aprender. Professor, o que é que eu tenho que fazer? A única coisa que você precisa fazer é puxar uma setinha para o que está antes. Qual é a classe gramatical de fácil, gente? Diga aí para mim. Qual é a classe gramatical da palavra fácil? Será? Tem o bizu do tão, não lembra não? Qual é o bizu do tão? Toda palavra que eu consigo colocar um tão antes é o quê? Adjetivo, né? Veja só, eu não conseguiria dizer assim, olha, português é tão fácil de aprender, tão fácil, né? Se eu consigo colocar um tão antes da palavra, essa palavra é o quê? Adjetivo. Show de bola. É só voltar para a gangue, ó. Veja, o adjetivo está com quem? Vixe, professor, o adjetivo está com complemento nominal. Show de bola. Está com complemento nominal. Então, vem aqui, ó. Complemento nominal, desculpa aí. Professor, dê outro exemplo, com certeza. Vamos pegar mais um? Bom, eu joguei
Eu joguei fielmente, fielmente as regras. Eu joguei fielmente as regras. O que é que a banca vai fazer? Ó, vai chegar aqui, vai grifar para você esse termo, as regras. O que é que você vai ter que fazer? Só puxar uma setinha para o que tem antes. Vamos lá, ó. Fielmente. Gente, qual é a classe gramatical de fielmente? Toda palavra na língua portuguesa que termina com mente, a gente diz que é o quê? Advérbio. Isso aqui é um advérbio. É só voltar, gente, certo? É só voltar rapidinho e olhar onde é que o advérbio está. Em qual gangue, ó? O advérbio está com complemento nominal. Então, você vem aqui, ó, coloca que é um complemento nominal. Show de bola. Provavelmente você deve estar dizendo assim, ah, professor, mas aí é fácil, porque o senhor não está colocando substantivo abstrato. Gente, mas quando coloca o substantivo abstrato, fica fácil do mesmo jeito. Por quê? Por exemplo, ó, imagine só essas duas frases. Primeira frase. Eu gosto muito dessa aqui, que no instante a gente entende. O perdão de Deus é lindo. O perdão de Deus é lindo. E a segunda, ó, o perdão ao bandido foi lindo. Duas frases relativamente parecidas. Vamos lá. O que é que acontece? Veja só. Vou grifar dois termos para vocês: de Deus e ao bandido. O que é que a gente precisa fazer? Só puxar uma setinha para o que tem antes. Por exemplo, puxa uma setinha para perdão. Qual é a classe gramatical de perdão? Gente, olha, esse o é um artigo, então perdão é um substantivo. É. Só que só há perdão se alguém perdoar, né? Depende de alguém para existir. Se depende de alguém para existir, como é o nome disso, gente? Se depende de alguém para existir, substantivo abstrato. Ih, professor, agora quebrou. Porque o substantivo abstrato, ele pode estar tanto no complemento nominal, mas ele também pode estar no adjunta nominal, pode estar em um ou em outro. Pois é. E agora, professor, o que é que a gente faz? Bem simples, gente. Olha, é só você olhar se está praticando a ação ou sofrendo, recebendo a ação. Só que quando você for olhar isso, tem que ter cuidado. Por quê? Para você olhar se está praticando a ação ou sofrendo, você olha para o termo que está grifado. E professor, você vai olhar para o termo que está grifado. Como assim, ó? Você vai pegar e vai olhar isso aqui. Esse termo grifado, ele está praticando a ação ou está sofrendo, recebendo? Diga assim, olha, o perdão de Deus. Gente, Deus perdoa ou Deus é perdoado? Deus perdoa. Deus pratica a ação de perdoar. Se pratica a ação de perdoar, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal, né? Deus está praticando a ação de perdoar. Então, se está praticando a ação de perdoar, adjunto nominal. Agora, olha o caso abaixo. Olha, você já sabe, né? Puxou uma setinha para o que tem antes, sabe que perdão é substantivo abstrato. Só que eu digo assim, olha, o perdão ao bandido foi lindo. Gente, o bandido está perdoando ou ele está sendo perdoado? Perdão ao bandido, ele está sendo perdoado. Ele recebe o perdão. Se ele recebe perdão, isso aqui é o quê? Complemento nominal. Certo? Então, bem tranquilo de você entender. Se você pegar esse esqueminha da gangue, a gangue do complemento, a gangue do adjunto, fica fácil demais. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar mais dois exemplos aqui no quadro e eu quero que vocês me digam se o primeiro é complemento, o adjunto e assim respectivamente, beleza? Deixa eu colocar mais dois. Não, não depende da preposição, depende do sentido, certo? Bom, hum, o assalto. Vou botar só um exemplo que já dá para resolver. O assalto dos bandidos foi hoje.
Faltar foi hoje, não, foi violento, é melhor. Foi violento. E o segundo vai ser o uso de cigarro é ruim. Pronto. Vamos lá. Vou grifar para vocês dois elementos. Tá aqui, ó, dos bandidos. E aqui vai ser, ó, de cigarro. Com vocês. E aí? Vamos lá. Só fazer o que eu ensinei a vocês, gente. Então, vamos lá. Puxa a setinha para o que tem antes. Veja só. O assalto. Veja, professor, esse o é artigo, então o que vem depois é substantivo. Show de bola. Tranquilo. Veja, só há assalto se alguém assaltar. Então depende de alguém para existir. Se depende de alguém para existir, substantivo abstrato. Ótimo. Agora vamos lá, professor. O assalto dos bandidos foi violento. Gente, bandido assalta ou é assaltado? Pela lógica. Ah, professor, mas é porque lá não sei aonde teve um bandido que foi assaltado. Gente, mas pela lógica, o bandido faz o quê? Pela lógica, o bandido pratica o assalto. Ele pratica a ação de assaltar. Então, se pratica a ação, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal. Pronto. Agora vamos lá, professor. Olha, puxa a setinha para o que vem antes. Isso aqui é um artigo, logo o que vem depois é substantivo. Gente, só há uso se alguém usar. Só há uso se alguém usar, depende de alguém para existir. Se depende de alguém para existir, isso aqui é o quê? Substantivo abstrato. Agora vamos lá. O uso de cigarro. Gente, cigarro usa ou ele é utilizado? Cigarro usa? Não, cigarro é utilizado. Ele sofre a ação de ser utilizado. Se sofre a ação, complemento nominal. Show de bola. Certo? Então, é esse bisuzinho. Agora, você só vai precisar disso, de olhar se está praticando, se está sofrendo ação, se você tiver substantivo abstrato. Porque se não for substantivo abstrato, você nem precisa olhar, certo? Então, vamos ver se a gente consegue desenrolar a questão agora. Vamos lá. Ele diz assim, ó. A polpa do açaí. Puxa uma setinha para o que tem antes. Gente, esse A é artigo, então polpa é substantivo. Polpa é um substantivo concreto ou abstrato? Gente, polpa é concreto, né? Já existe polpa no mundo, então polpa é um substantivo concreto. E se é substantivo concreto, isso aqui é o quê? Adjunto adnominal. Se é substantivo concreto, adjunto adnominal, gabarito letra C, certo? Questãozinha boa. Se cair complemento e adjunto no IF, vocês vão acertar, se Deus quiser, recorrendo aí à gangue do complemento e à gangue do adjunto. Foi de bola? Vamos a mais uma. Questão 8 diz assim, ó, muito boa. Ih, rapaz, já apaguei, ó. Infelizmente já apaguei o slide. Infelizmente. Ele diz assim, olha, a palavra imediatamente foi formada pelo processo de derivação. Das alternativas abaixo, a única que não é formada por derivação é, pronto, lister ou print. Coloca no grupo, né?
Letra A, alguns dizem letra B. Pessoal, é o seguinte, olha, na língua portuguesa, existem dois processos de formação de palavras, certo? Vamos lá. Ó, existe a derivação, e existe a composição. Professor, qual é a diferença? Bem simples, ó. Na derivação, você só tem um radical. Ou seja, a palavra vem de uma base só. Já na composição, você tem, por exemplo, dois radicais. Dois radicais. Beleza? Vamos lá, professor. Por exemplo, ó, a palavra, deixa eu tirar aqui a caneta, a palavra infeliz, ó. Infeliz. Ó, de onde é que vem infeliz? Vem de um radical só. Vem de onde? De feliz. Então, só tem um radical. Esse in a gente chama de prefixo. Então, é derivação. Agora, composição. Você tem dois radicais, por exemplo. Ó, você tem beija, beija-flor. De onde é que vem beija-flor? Você pegou duas palavras para formar uma. Show de bola? Então vamos lá, ó. Vamos ver onde é que tem composição. Porque ele diz assim: olha, a única que não é formada por derivação. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo uma composição. É o que ele está pedindo, uma composição. Vamos começar de baixo para cima. Acebolado. Vem de onde? De cebola. Né? Vem de cebola. Então só tem um radical, derivação. Casamento. Vem de onde? Vem de casa, de casar, né? Casar. Show de bola. Só tem um. Show de bola. Injusto vem de onde? De justo. Só tem um radical. Lealdade vem de onde? De leal. Só tem um radical. E vinagre vem de onde, gente? Vinagre é assim, olha. É vinho mais acre. E professor, vinagre é vinho mais acre, são dois radicais. Eu pego vinho mais acre. Show de bola? Professor, o que é que significa esse acre? Acre, gente, vem do latim e significa amargo, né? Como assim? Vinagre é um vinho amargo, certo? Então, para formar vinagre, eu peguei vinho e peguei acre. São duas palavras, então aqui é composição, gabarito, letra A de aprovação. Show? Questão mais interessante aí, essa questão de número 8. Questão boa pra caramba aí, certo? Vamos lá, vamos para mais uma? Chegando ao final já. Questão 9 diz assim, ó. No processo de pasteurização, a polpa do açaí é aquecida durante alguns segundos a temperaturas entre 80 e 90 graus e depois imediatamente resfriada. Esse processo elimina o agente causador das doenças de Chagas. Então, vamos lá. Sobre o elemento em realce anteriormente, assinale a alternativa correta. Vocês que fazem. Vamos lá? Pessoal, essa é uma questão de diferença entre anáfora e catáfora. Veja só. Qual é o bizuzinho, olha? Anáfora começa com an. E an lembra a palavrinha antes, certo? E o segundo, professor, catáfora. Catáfora, gente, é depois, é quando você se refere ao que está depois. Vamos testar isso aqui? Ele diz assim: esse processo elimina o agente causador. Gente, qual é o processo? Que processo é esse? É o processo de pasteurização. Então, esse cara aqui está antes. Se está antes, ele faz o quê? Uma anáfora.
Ele faz uma anáfora, certo? Então, vamos lá, professor, está retomando, está retomando a palavra pasteurização. Então, se está antes, é anáfora. Letra A diz assim, olha, trata-se de um elemento de coesão referencial, gabarito. Sempre que você tem anáfora, a anáfora, ela faz uma coesão referencial. Professor, o que é uma coesão referencial? É essa feita por uma retomada. Você retoma algo que está antes. Beleza? Então, nesse caso, olha, sempre que tiver anáfora, você tem coesão referencial. É automático. Fiz anáfora. Qual é a coesão referencial? Letra B. Deveria ser retomado por este. Não, gente, tá certinho um esse nesse caso. Não preciso, né, substituir. Letra C diz assim: retoma cataforicamente pasteurização. Gente, é cataforicamente, não é anaforicamente, certo? O erro aqui é esse cataforicamente. Letras D, diz assim, olha, trata-se de uma menção esofórica. Gente, menção esofórica é algo que está fora do texto. Isso aqui não está fora do texto, não, certo? Não está fora do texto. E letra E diz assim, trata-se de um elemento de coesão sequencial. Não, é referencial. Sim, Letícia, exatamente isso, viu? Exatamente isso. Pode voltar à questão 7? Posso. Aqui. Tira o print rapidinho aí, para a gente continuar. Vamos lá? Voltar? Última questão. Sequencial é quando você tem as conjunções. As conjunções, elas dão continuidade ao texto. Por exemplo, a conjunção integrante, ela faz uma coesão sequencial, porque ela dá continuidade. O texto avança por meio dela. Beleza? Vamos lá. Questão 10 diz assim, ó, no fragmento textual anterior, destaca-se um termo, ao qual se pospõe uma vírgula. Sobre ela, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, é aquela regra que eu passei para vocês do advérbio deslocado. Qual é a regra do advérbio deslocado? Bom, qual é a posição normal do advérbio, gente? Vocês lembram? A posição normal do advérbio é no final da frase. Se ele não está no final, ele está deslocado. E aí, qual é a regra de pontuação? É só você contar, olha, se ele tem até duas palavras, a vírgula é o quê? Facultativa. A vírgula é opcional, você usa se quiser. Mas se ele tiver a partir de três palavras, a vírgula é o quê? Obrigatória. Show de bola. Pegue o bizu, gente. A posição normal de um advérbio, a posição natural de um advérbio, o lugar do advérbio é no final da frase. Se ele não tiver no final, ele está deslocado. Aí o que é que você tem que fazer? Contar as palavras. Vamos lá para a questão. Ele diz assim, olha, no processo de pasteurização, é como se fosse, olha, naquele local. Isso aqui dá noção mais de lugar. Então, isso aqui é um advérbio. Show de bola. Isso aqui é um termo adverbial. Ele não está, professor, ele não está, nesse caso, na posição original dele. Né? Ele não está na posição original dele. Então, nesse caso, se ele não está na posição original, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que contar, olha. Uma, duas, três, quatro. Gente, se tem quatro palavras, essa vírgula é o quê? Obrigatória. Show? Vamos lá. A letra A diz assim, está incorreta. Pelo contrário, ela está certa. Letra B, está correta, mas é facultativa, ou seja, ele está dizendo que é opcional. Não, essa vírgula é obrigatória.
Letra C, está correta, tendo em vista que sinaliza um complemento verbal deslocado? Não, gente, isso é um advérbio deslocado, não é um complemento verbal. E letra D diz assim, olha, está correta e é obrigatória, perfeita, gabarito, letra D. Letra E diz, está correta, pois sinaliza uma oração substantiva, nada a ver. Show de bola? Gabarito, letra D. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que vocês tenham revisado. Vejo que a maioria acertou as questões, né? Eu tive poucos erros aqui no chat, né? Então, show de bola, continue firme e arrocha o nó. Estudo para o IF. Volto. Posso voltar à última explicação. Vai bater o print aí, Letícia? Diga aí, Letícia. Qual é a dúvida? Coesão sequencial, eu já expliquei, viu, Letícia? Coesão sequencial é quando você tem conjunções. Quando o elemento destacado é uma conjunção, por exemplo, conjunção integrante, conjunção adversativa, porque a conjunção ela vai dar prosseguimento ao texto, certo? Última questão, tá aqui. Carlos, onde está o advérbio nessa última questão? Está no processo de pasteurização, noção de lugar, né? Onde é que a polpa do açaí é aquecida? Lá no processo de pasteurização, da noção de lugar. Show de bola? Maria, eu já expliquei a 8. A gente resolveu. Eu expliquei a 8 para vocês. Ele pediu uma que não seja derivação. Ou seja, se não é derivação, só pode ser o quê? Composição. Né? Composição é quando você tem uma palavra que é formada por meio de duas. Quando você tem uma palavra formada por meio de duas palavras. Qual é a única palavra que é formada por meio de duas? Vinagre, porque você tem vinho mais acre. São duas palavras para formar uma. Né? Então, por isso que o gabarito foi letra A. As demais só tem uma palavra, por exemplo, leal, justo, casar e cebola. Então, por isso o gabarito foi letra A. Show de bola? Então é isso, pessoal. Vocês ficaram com o simulado aí no grupo. A aula eu creio que vai ficar salva. Revisem, assistam mais de uma vez. E qualquer dúvida, tira na aula com o professor. Não sei se vai ter mais alguma aula online, acho que essa é a última, mas espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, viu? Deixa eu parar a gravação antes que eu esqueça.